Ela chorava desesperada após ser despejada na chuva, até que o milionário decide ajudar. Ela estava sentada na calçada, encolhida sob a chuva fria, com os poucos pertences espalhados ao redor, enquanto a cidade seguia indiferente. O despejo tinha acabado de acontecer, sem aviso, sem tempo para reação, arrancando dela não apenas um teto, mas a segurança de anos de luta. Cada gota que caía parecia reforçar a sensação de abandono, até que um carro desacelerou e parou mais adiante. Dentro dele, um milionário observava aquela cena, sem imaginar que aquela decisão impulsiva mudaria destinos de forma profunda e irreversível. Antes de continuar essa história emocionante, aproveite para curtir este vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que histórias como essa continuem chegando até você. Agora, fique conosco e descubra como um encontro inesperado, em uma noite de chuva no Brasil, deu início a uma jornada de desafios, escolhas difíceis e transformações que ninguém poderia prever. A chuva caía pesada naquela noite de terça-feira, engrossando ainda mais o trânsito lento da zona leste de São Paulo. As luzes dos postes refletiam no asfalto molhado, criando manchas amareladas que tremiam com cada gota que tocava o chão. Dentro de um carro luxuoso, com o vidro fechado e o som suave de uma música instrumental, Augusto Monteiro observava a cidade passar como se estivesse distante de tudo aquilo. Aos 58 anos, ele era um dos empresários mais respeitados do ramo imobiliário, conhecido pela disciplina rígida, pela frieza nas negociações e pela vida extremamente controlada. Nada costumava sair do planejamento. Augusto vinha de uma reunião longa e cansativa, daquelas que sugam mais do que energia. Falava-se de números, prazos, terrenos e lucros, mas, naquela noite, sua mente estava estranhamente dispersa. Talvez fosse o cansaço acumulado, talvez o silêncio do carro. Ele afrouxou o nó da gravata, respirou fundo e pediu ao motorista que seguisse pelo caminho mais curto até sua casa, mesmo que passasse por bairros que ele raramente frequentava. Foi então que ele viu. Na calçada, quase invisível entre sacos plásticos, uma mala antiga e um sofá encostado no muro, uma mulher chorava. Não era um choro contido. Era um choro desesperado, daqueles que vêm do fundo do peito, misturado com soluços e uma tentativa inútil de se proteger da chuva com um cobertor fino. Algumas pessoas passavam apressadas, desviando o olhar, outras fingiam não perceber. A cena era dura, crua, impossível de ignorar. Augusto sentiu algo apertar dentro dele. Por instinto, levou a mão ao vidro, como se aquilo pudesse aproximá-lo daquela realidade. Pediu para o motorista reduzir a velocidade. Observou melhor. A mulher parecia ter por volta de 50 anos, o rosto cansado, as roupas simples coladas ao corpo pela água. Ao lado dela, documentos molhados e uma caixa com fotografias antigas parcialmente abertas denunciavam que aquele despejo havia sido recente, rápido, sem qualquer cuidado humano. Augusto engoliu seco. A imagem trouxe uma lembrança que ele não acessava havia décadas. Sua mãe, sentada em uma cadeira de madeira, contando moedas sobre a mesa da cozinha enquanto a chuva pingava dentro da casa simples onde moravam. Ele se lembrava da sensação de impotência, da promessa silenciosa que fizera a si mesmo de que jamais voltaria a viver algo parecido. O motorista seguiu adiante, como faria normalmente. Augusto hesitou. A lógica gritava que aquilo não era problema dele. Que ajudar alguém assim poderia gerar complicações, pedidos sem fim, exposição indesejada. Ele sempre acreditara que caridade precisava de distância. Ainda assim, algo naquela mulher o impedia de simplesmente seguir caminho. Para o carro, disse, quase num sussurro, mas firme o suficiente para ser obedecido. O carro estacionou alguns metros à frente. Augusto ficou alguns segundos parado, sentindo o coração bater mais rápido do que o normal. Abriu a porta e foi imediatamente atingido pelo cheiro de chuva misturado com terra molhada e lixo acumulado na rua. Ajustou o paletó, respirou fundo e caminhou até a mulher. Ela levantou o rosto assustada ao perceber a aproximação. Os olhos estavam vermelhos, inchados, cheios de medo e vergonha. Desculpa, eu não estou pedindo nada, disse ela rapidamente, a voz falhando. Já vou dar um jeito. Augusto observou aquele esforço inútil de manter dignidade em meio ao caos. Aquilo o desarmou por completo. Você não precisa ir agora, respondeu, com um tom mais suave do que ele próprio esperava. Está chovendo muito. Ela se chamava Helena Duarte. Disse isso quase sem pensar, como se dizer o próprio nome fosse um gesto de defesa. Contou, aos poucos,
que morava ali havia mais de 20 anos, que atrasos acumulados e promessas não cumpridas terminaram naquela noite fria. Não havia família próxima, não havia para onde ir. Apenas aquele pedaço de calçada. Augusto ouviu tudo em silêncio. Sentiu o desconforto crescer. Não era apenas pena. Era um incômodo profundo, como se estivesse diante de algo que ele vinha evitando encarar há muito tempo. Ele percebeu que, se fosse embora, aquela imagem o acompanharia por dias, talvez por anos. Você pode ficar em um hotel por alguns dias, disse, após uma pausa. Até a chuva passar, até você se organizar. Helena arregalou os olhos, surpresa e desconfiada. Já havia ouvido promessas antes. Mesmo assim, algo no olhar de Augusto parecia diferente. Não era arrogância, não era caridade exibida. Era conflito. Enquanto o motorista buscava uma solução prática, Augusto permaneceu ali, sentindo a chuva atravessar seu paletó caro. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se importava com isso. Algo havia sido quebrado dentro dele naquela noite. E, sem perceber, Augusto Monteiro dava o primeiro passo em uma história que colocaria à prova tudo o que ele acreditava controlar. O dia amanheceu com o céu ainda carregado, nuvens espessas encobrindo a cidade e deixando o ar pesado. Augusto Monteiro acordou antes do despertador, algo incomum para alguém que sempre regulou a própria rotina como um relógio. O silêncio do quarto amplo, decorado com linhas sóbrias e cores neutras, parecia maior naquela manhã. Ele ficou alguns minutos deitado, olhando para o teto, com a imagem da noite anterior insistindo em voltar. A chuva, a calçada molhada, o choro contido de Helena Duarte. Nada daquilo combinava com o mundo em que ele vivia, mas agora fazia parte dele. No café da manhã, o sabor parecia diferente, quase sem graça. Augusto tentou se concentrar nas notícias no tablet, nos números do mercado, nos relatórios que costumavam prender sua atenção. Não conseguiu. Havia algo incomodando, uma sensação de deslocamento que não desaparecia. Ele percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, uma decisão tomada sem planejamento estava exigindo presença, não apenas dinheiro. Enquanto isso, Helena acordava em um quarto simples, porém limpo, com cheiro de roupa lavada e café fresco vindo do corredor. Ela demorou alguns segundos para entender onde estava. O corpo ainda doía, o cansaço acumulado não tinha desaparecido, mas havia algo diferente. O barulho constante da chuva havia cessado. O colchão seco, o travesseiro macio e o banho quente da noite anterior pareciam irreais. Sentada na beira da cama, ela segurou firme a bolsa onde guardava seus documentos, como se precisasse confirmar que ainda tinha controle sobre alguma coisa. Augusto chegou ao hotel pouco depois do meio-dia. Não avisou que viria. Para ele, aquilo não era uma visita social, mas uma checagem prática. Ainda assim, o coração acelerou levemente quando a viu sentada no pequeno refeitório, mexendo o café com cuidado, usando roupas simples que haviam sido compradas às pressas. Helena levantou os olhos e se levantou imediatamente, demonstrando um respeito que o deixou desconfortável. Ele percebeu ali um primeiro obstáculo silencioso. A diferença entre eles não estava apenas no dinheiro, mas na postura, na forma como cada um ocupava o espaço. Augusto tentou conduzir a conversa de maneira objetiva, perguntando sobre documentos, possibilidades de moradia provisória, contatos. Helena respondia com educação, mas evitava prolongar o assunto. Havia limites claros que ela não queria ultrapassar. O empresário saiu do hotel com a sensação de que ajudar não seria tão simples quanto imaginara. Resolver contratos, pagar contas e organizar prazos sempre fora sua especialidade. Lidar com orgulho ferido, medo e desconfiança era um território novo. No escritório, a equipe percebeu seu comportamento diferente. Reuniões foram mais curtas, decisões adiadas. Um dos assessores comentou, com cuidado, sobre a necessidade de manter foco nos projetos em andamento. Augusto ouviu, concordou, mas sabia que algo já tinha mudado. Nos dias seguintes, ele organizou uma pequena rede de apoio, usando contatos antigos e recursos que sempre estiveram à disposição, mas que raramente eram usados para algo além de negócios. Advogados, assistentes sociais e pessoas ligadas a projetos comunitários começaram a surgir em seu radar. Nada era anunciado, nada era exposto. Ainda assim, cada passo exigia tempo, paciência e escolhas que impactavam sua rotina. Helena, por sua vez, sentia-se dividida. A gratidão era grande, mas vinha acompanhada de um medo constante de se tornar um peso.
Ela caminhava pelo bairro próximo ao hotel, observava as padarias abrindo cedo, o movimento da feira livre, o cheiro de pastel e café se espalhando pelo ar. Aquela normalidade simples lhe dava força, mas também despertava lembranças do que havia perdido. Em alguns momentos, a vontade de desaparecer falava mais alto do que o desejo de recomeçar. Augusto começou a perceber sinais sutis de resistência. Convites para conversas mais profundas eram evitados. Propostas de ajuda prática encontravam respostas cuidadosas, quase defensivas. Aquilo o frustrava. Acostumado a resolver tudo com rapidez, ele se via diante de um ritmo que não controlava. Esse era o segundo grande obstáculo: aprender a respeitar o tempo do outro sem se afastar. As noites voltaram a ser mal dormidas. Em seu apartamento silencioso, Augusto sentia o peso das próprias escolhas. Ele se perguntava se estava fazendo aquilo por Helena ou por si mesmo. Memórias antigas surgiam sem aviso, trazendo à tona inseguranças que ele acreditava ter superado. Ainda assim, cada manhã trazia a mesma decisão silenciosa de continuar. O ambiente ao redor também refletia mudanças. O céu, antes sempre cinza em sua rotina apressada, parecia mais presente. O barulho da cidade, antes ignorado, agora se destacava. Nada disso era confortável, mas era real. E, sem perceber, Augusto Monteiro começava a entender que aquele gesto inicial não era um favor passageiro, mas o início de um processo que exigiria constância, sacrifício e uma entrega que ele jamais planejou fazer. Os dias seguintes ganharam um ritmo estranho, diferente de tudo que Augusto Monteiro conhecia. A rotina dele sempre fora regida por horários exatos, decisões rápidas e resultados mensuráveis. Agora, havia intervalos vazios entre compromissos, momentos em que sua mente voltava para o hotel simples, para Helena sentada à mesa pequena, segurando a xícara de café com cuidado excessivo. Era um pensamento persistente, que surgia no meio de reuniões importantes, em trajetos curtos dentro do carro, até mesmo durante ligações que exigiam atenção total. No escritório, o clima começou a mudar de forma sutil. Alguns funcionários perceberam que Augusto estava mais silencioso, menos impaciente. Outros estranharam o fato de ele fazer perguntas que iam além dos números, questionando impactos, consequências e prazos humanos. Um projeto imobiliário em andamento foi revisado, não para ampliar lucros, mas para ajustar detalhes que antes seriam ignorados. Isso gerou desconforto entre sócios antigos, acostumados a um Augusto previsível e inflexível. Enquanto isso, Helena tentava reorganizar a própria vida em pequenos gestos. Ela acordava cedo, mesmo sem necessidade, e caminhava pelas ruas próximas ao hotel, observando o movimento da cidade. O som dos ônibus, as conversas altas na porta da padaria, o cheiro de pão quente e café forte despertavam nela uma mistura de nostalgia e esperança contida. Em alguns momentos, sentava em um banco de praça e observava pessoas comuns seguindo suas rotinas, tentando se lembrar de quando aquilo também fazia parte de sua realidade. Augusto começou a visitá-la com mais frequência, sempre mantendo uma postura respeitosa, quase formal. Ele percebia que qualquer excesso de proximidade poderia ser interpretado como invasão. Falava pouco, mas observava muito. Notava o cuidado de Helena ao arrumar o quarto, a forma como dobrava roupas simples, o jeito atento com que ouvia cada orientação. Aquilo revelava uma mulher que não havia perdido a dignidade, apenas fora empurrada para fora do próprio eixo. Uma conversa com uma assistente social trouxe novas informações que exigiam decisões mais complexas. Resolver a situação de Helena não dependia apenas de dinheiro, mas de paciência, documentação, tempo e escolhas que não podiam ser apressadas. Augusto sentiu o peso disso. Pela primeira vez, ele precisava aceitar que não tinha controle total sobre o desfecho. Esse limite o incomodava profundamente. Em casa, o silêncio começou a se tornar um problema. O apartamento amplo, antes um refúgio, agora parecia grande demais. Augusto passou a chegar mais tarde, evitar ficar parado. Em uma noite, abriu caixas antigas guardadas no depósito e encontrou objetos da infância que raramente tocava. Fotografias, cadernos escolares, lembranças de um tempo em que ele também dependera da boa vontade alheia. Aquilo o deixou vulnerável, mexendo com emoções que ele aprenderá a esconder. Helena, por sua vez, enfrentava seus próprios conflitos. O apoio recebido despertava sentimentos contraditórios. Havia gratidão, mas também vergonha e medo de criar expectativas. Ela lembrava de promessas antigas que nunca se cumpriram, de ajudas que vinham.
acompanhadas de cobranças silenciosas. Em alguns dias, pensava em ir embora sem avisar, desaparecer antes que se sentisse em dívida com alguém. O encontro entre esses dois mundos seguia acontecendo com cuidado, quase como se ambos caminhassem sobre um chão frágil. Pequenos avanços eram feitos, seguidos por recuos naturais. Augusto percebeu que precisava aprender a ouvir mais do que falar. Helena começou, aos poucos, a confiar, revelando fragmentos de sua história, sempre com cautela, sempre protegendo partes sensíveis. O ambiente da cidade refletia esse processo lento. O céu nublado dava lugar a dias mais claros, o calor começava a aparecer, mudando o ritmo das ruas. As mudanças externas pareciam acompanhar as internas, ainda que ninguém comentasse sobre isso em voz alta. Tudo acontecia de forma silenciosa, porém intensa. Augusto enfrentava dois objetivos claros que se chocavam constantemente: manter sua imagem profissional intacta e ajudar Helena de maneira real e contínua. Cada passo em direção a um objetivo criava obstáculos no outro. O tempo investido fora do escritório gerava questionamentos. A cautela excessiva com Helena atrasava soluções práticas. Nada era simples, nada vinha sem custo. Mesmo assim, ele seguia em frente. Não por impulso, mas por uma decisão consciente de não voltar atrás. Havia algo naquele processo que o obrigava a encarar quem ele se tornará e quem ainda poderia ser. E, sem perceber, tanto ele quanto Helena já não eram os mesmos de algumas semanas antes, mesmo que o futuro ainda parecesse incerto e cheio de camadas não reveladas. O tempo começou a avançar de forma mais perceptível, marcando mudanças tanto na rotina de Augusto Monteiro quanto na de Helena Duarte. As manhãs passaram a ser mais quentes, o céu menos carregado, e a cidade retomava aquele ritmo acelerado que nunca parava por completo. Mesmo assim, algo dentro de Augusto seguia em desacordo com o mundo ao redor. Ele já não conseguia atravessar os dias no automático. Cada decisão parecia carregar um peso diferente, como se agora tudo exigisse uma reflexão que antes não existia. No escritório, as pressões se intensificaram. Um novo empreendimento aguardava aprovação final, e os sócios esperavam uma postura firme, focada apenas em resultados. Augusto sentia o conflito crescer. De um lado, o empresário experiente, acostumado a vencer disputas e manter sua reputação intacta. Do outro, um homem que começava a enxergar as consequências humanas por trás de cada contrato assinado. Essa divisão interna o deixava mais silencioso, mais contido, e isso não passava despercebido. Helena, por sua vez, iniciava um processo lento de reorganização pessoal. Com orientação adequada, começou a reunir documentos, atualizar cadastros e encarar burocracias que antes pareciam intransponíveis. Cada ida a um órgão público era acompanhada de ansiedade, filas longas e olhares impacientes. Ainda assim, ela seguia firme, movida por um desejo simples de recuperar autonomia. Pequenas vitórias, como conseguir um atendimento melhor ou resolver uma pendência antiga, vinham acompanhadas de um cansaço profundo, mas também de uma sensação discreta de avanço. Augusto acompanhava tudo à distância, respeitando os limites que haviam sido estabelecidos. Ele percebia que qualquer tentativa de assumir o controle poderia colocar tudo a perder. Isso exigia dele um esforço constante para conter impulsos antigos. Em alguns momentos, sentia-se inútil, como se não estivesse fazendo o suficiente. Em outros, entendia que sua maior contribuição naquele momento era justamente não atropelar o processo. A relação entre os dois ganhou uma camada nova, marcada por conversas mais longas e menos formais. Helena começou a falar sobre seu passado com mais clareza, compartilhando escolhas difíceis, períodos de estabilidade e os fatores que a levaram àquela situação. Augusto ouvia com atenção, sentindo o peso de cada palavra. Ele reconhecia ali histórias semelhantes às de pessoas que havia visto apenas como números em relatórios, nunca como indivíduos reais. O ambiente urbano seguia mudando. O bairro ao redor do hotel parecia mais vivo, com comerciantes abrindo portas cedo, crianças caminhando para a escola e o cheiro constante de comida sendo preparada. Esses detalhes simples começaram a fazer parte da rotina de Augusto, que passou a notar coisas que antes ignorava completamente. A cidade deixava de ser apenas um cenário funcional e passava a ter significado. Entretanto, nem tudo fluía sem resistência. Comentários atravessados surgiam no círculo profissional de Augusto, questionando suas escolhas recentes. Algumas decisões mais cautelosas geraram atrasos e descontentamento. Ele sentia que sua posição de liderança estava sendo testada.
Manter-se fiel ao que acreditava correto exigia sacrifícios claros, inclusive abrir mão de vantagens imediatas que sempre considerará naturais. Helena também enfrentava obstáculos internos. O medo de depender demais, de confiar além do necessário, surgia com força em determinados dias. Ela alternava momentos de esperança com períodos de retraimento, evitando demonstrar fragilidade. Esse movimento criava distâncias temporárias, exigindo paciência de ambos. Augusto precisava aceitar que nem sempre estaria incluído nos pensamentos dela, e isso mexia com sua necessidade de controle. Os dias passavam, e pequenas mudanças se acumulavam. O quarto do hotel já não parecia tão provisório. Objetos simples começavam a ocupar espaços, como se Helena estivesse, aos poucos, permitindo-se permanecer. Para Augusto, isso era um sinal silencioso de confiança, mas também uma responsabilidade maior. Ele sabia que cada passo adiante exigiria coerência, continuidade e disposição para enfrentar consequências que ainda não estavam claras. Sem anúncios grandiosos, sem decisões abruptas, a história avançava sustentada por gestos constantes e escolhas difíceis. O que parecia um ato isolado se revelava uma jornada longa, cheia de nuances, em que cada avanço precisava ser conquistado com esforço visível. E, enquanto a cidade seguia indiferente, duas vidas se ajustavam lentamente, aprendendo a coexistir em um mesmo caminho que ainda guardava desafios profundos. O passar das semanas começou a criar uma nova camada de realidade para Augusto Monteiro. Ele já não conseguia separar completamente o homem que atravessava corredores envidraçados do empresário que observava a cidade pela janela do carro. As duas versões coexistiam, às vezes em harmonia, às vezes em conflito silencioso. O calendário avançava, reuniões se acumulavam, mas a sensação de urgência já não vinha apenas dos negócios. Havia uma urgência diferente, mais interna, que o acompanhava mesmo nos momentos de descanso. No escritório, o empreendimento aguardando aprovação ganhava contornos mais complexos. Documentos retornavam com observações, ajustes eram solicitados, prazos se estendiam. Sócios pressionavam por decisões rápidas, lembrando Augusto que atrasos custavam dinheiro e prestígio. Ele ouvia, ponderava, mas agora enxergava implicações que antes passariam despercebidas. Algumas cláusulas lhe pareciam duras demais, certos impactos lhe incomodavam. Ao propor mudanças, enfrentava resistência. Cada escolha exigia negociação, desgaste e a disposição de sustentar uma postura menos popular. Esse ambiente tenso se refletia em seu comportamento. Augusto passou a caminhar mais, evitando o carro sempre que possível. Observava as ruas, o comércio local, as pessoas seguindo rotinas simples. Em um fim de tarde, parou em uma padaria pequena, sentou-se em uma mesa próxima à calçada e ficou ali por alguns minutos, apenas ouvindo conversas alheias e sentindo o cheiro de café recém-passado. Aquilo lhe trazia uma calma inesperada, como se estivesse reaprendendo a ocupar o próprio tempo. Helena, por sua vez, começava a reconstruir uma rotina mínima. Estabeleceu horários, pequenas metas diárias e um senso de organização que lhe devolvia parte da confiança perdida. Ainda enfrentava burocracias cansativas, mas já não se sentia completamente deslocada. Algumas portas começavam a se abrir, outras exigiam paciência redobrada. Ela aprendia a lidar com a frustração sem se fechar por completo, algo que não fazia há muito tempo. Os encontros entre Augusto e Helena tornaram-se mais naturais, menos carregados de formalidade. Conversavam sobre assuntos simples, lembranças antigas, observações do cotidiano. Em certos momentos, o silêncio se fazia presente sem causar desconforto. Isso surpreendia Augusto. Ele sempre acreditara que o silêncio precisava ser preenchido, agora entendia que ele também podia ser um espaço de respeito. Mesmo assim, limites continuavam claros. Helena fazia questão de reafirmar sua independência sempre que possível. Recusava alguns gestos que pareciam excessivos, insistia em resolver certas questões sozinha. Essa postura despertava em Augusto uma mistura de admiração e inquietação. Ele precisava conter o impulso de intervir, aceitar que ajudar não significava assumir o comando. No círculo profissional, os comentários se intensificaram. Questionamentos velados davam lugar a conversas mais diretas. Alguns parceiros demonstravam preocupação com a imagem de Augusto, sugerindo que ele estava se envolvendo demais com questões que não diziam respeito aos negócios. Ele ouvia tudo com atenção, sentindo o peso das escolhas que fazia. Manter-se firme exigia abrir mão de apoios antigos e enfrentar olhares desconfiados.
O ambiente ao redor continuava a mudar. O clima mais quente trazia novos sons para a cidade, janelas abertas, vozes misturadas ao trânsito constante. O hotel, antes apenas um abrigo temporário, começava a se transformar em um espaço de transição mais definido. Helena adicionava pequenos objetos ao quarto, um lenço dobrado sobre a mesa, um caderno com anotações, uma planta simples próxima à janela. Esses detalhes indicavam uma tentativa cuidadosa de se enraizar, ainda que provisoriamente. Augusto percebia que cada avanço vinha acompanhado de um custo. O tempo dedicado a Helena reduzia sua presença em alguns compromissos importantes. As decisões mais humanas nos negócios exigiam explicações longas e concessões difíceis. Em certos dias, ele se perguntava se estava preparado para sustentar tudo aquilo a longo prazo. Em outros, sentia que recuar seria uma perda maior do que qualquer sacrifício. Helena também vivia seus dilemas. A confiança que começava a surgir trazia consigo medo de se decepcionar. Ela media palavras, controlava expectativas e evitava criar dependências emocionais. Ainda assim, havia momentos em que se permitia acreditar que algo sólido estava sendo construído, mesmo sem saber exatamente o que isso significava. A história seguia avançando sem anúncios, sustentada por escolhas diárias, pequenas concessões e uma atenção constante ao outro. Nada se resolvia de forma rápida ou fácil. Cada passo exigia esforço, presença e a coragem de permanecer mesmo quando seria mais simples se afastar. E, enquanto a cidade seguia seu curso acelerado, Augusto e Helena continuavam ajustando seus mundos, aprendendo a caminhar lado a lado sem perder a própria essência. A rotina de Augusto Monteiro passou a ser marcada por escolhas mais conscientes, ainda que silenciosas. Ele já não reagia automaticamente às pressões, preferia observar, ouvir e ponderar antes de qualquer decisão. Essa mudança, embora sutil, começava a gerar desconforto ao seu redor. Pessoas acostumadas a respostas rápidas estranhavam a nova postura. Ele percebia isso nos olhares, nos comentários atravessados, nas pausas longas em reuniões que antes fluíam sem questionamentos. No empreendimento que aguardava aprovação, novas exigências surgiram. Ajustes que pareciam pequenos exigiam revisões extensas, reuniões adicionais e negociações delicadas. Augusto assumiu a responsabilidade de acompanhar de perto cada etapa, algo que normalmente delegaria. Isso consumia tempo e energia, mas também lhe dava uma visão mais ampla do impacto de suas decisões. Ele sentia o peso de cada assinatura, como se agora estivesse assumindo mais do que um compromisso financeiro. Helena continuava avançando em seu processo de reorganização. Com esforço constante, começou a estabelecer contatos, buscar alternativas e se posicionar com mais firmeza diante das dificuldades. Ainda enfrentava portas fechadas e respostas evasivas, mas já não se deixava abalar da mesma forma. Cada pequena conquista reforçava sua sensação de capacidade. Ela percebia que não estava apenas sendo ajudada, estava reconstruindo a própria base. Os encontros entre os dois mantinham um ritmo cuidadoso. Conversas surgiam de forma espontânea, sem pressa. Augusto falava pouco sobre seus conflitos internos, mas demonstrava atenção genuína. Helena, por sua vez, compartilhava apenas o que se sentia confortável em dividir. Havia uma compreensão tácita de que confiança não se exigia, se construía. Isso tornava a relação mais sólida, ainda que contida. O ambiente urbano seguia como pano de fundo constante. Ruas mais movimentadas, comércio aquecido, vozes misturadas ao som de ônibus e motos. Augusto passou a notar esses detalhes como parte essencial do contexto em que tudo acontecia. Em alguns dias, fazia questão de caminhar sem destino certo, apenas para observar. Esse hábito simples se tornava uma forma de aliviar a tensão acumulada. No círculo profissional, a resistência ganhou força. Questionamentos deixaram de ser sutis e passaram a ser diretos. Alguns parceiros cobravam resultados imediatos, outros sugeriam mudanças de postura. Augusto escutava, respondia com calma e mantinha suas decisões. Cada posicionamento firme exigia abrir mão de alianças antigas, algo que ele sabia ser irreversível. Ainda assim, seguia convicto de que recuar agora seria negar tudo o que vinha construindo. Helena também enfrentava seus próprios limites. Em determinados dias, a insegurança retornava com força, trazendo dúvidas sobre sua capacidade de se manter firme sem apoio. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando.
Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Constante. Ela lutava contra esses pensamentos, lembrando-se de cada passo dado até ali. A independência que buscava exigia coragem diária, e ela começava a entender que esse processo não era linear. O hotel continuava sendo um espaço de transição, mas já carregava sinais claros de permanência temporária. Helena organizava seus pertences com cuidado, mantinha o ambiente limpo e funcional. Isso refletia uma tentativa de controle em meio à incerteza. Para Augusto, observar essa organização era um lembrete de que ela não estava acomodada, estava se preparando para algo maior. Augusto sentia o cansaço se acumular. As noites voltaram a ser mais curtas, o sono menos profundo. Ele se perguntava até que ponto conseguiria sustentar aquele ritmo sem comprometer sua própria saúde. Ainda assim, não cogitava abandonar o caminho escolhido. Havia uma clareza crescente de que aquele envolvimento não era um desvio, mas uma parte necessária de sua trajetória. As mudanças no ambiente acompanhavam esse processo interno. O clima mais quente trazia novas cores à cidade, árvores mais verdes, céu aberto por mais tempo. Essas transformações externas pareciam reforçar a sensação de movimento contínuo. Nada estava estagnado, tudo avançava, mesmo que de forma irregular. Augusto e Helena seguiam ajustando seus mundos com cuidado, respeitando limites e reconhecendo fragilidades. Cada avanço exigia atenção, cada escolha trazia consequências que precisavam ser assumidas. Não havia atalhos, nem soluções rápidas. Apenas a continuidade de um caminho que se desenhava dia após dia, sustentado por esforço, paciência e a disposição de permanecer presente mesmo quando o peso das decisões se tornava evidente. O avanço do tempo começou a se refletir de maneira mais concreta nas decisões de Augusto Monteiro. Ele já não se contentava em reagir aos acontecimentos, sentia a necessidade de agir com intenção clara. A experiência acumulada ao longo dos anos lhe dava segurança, mas agora vinha acompanhada de um senso de responsabilidade mais amplo. Cada escolha parecia ecoar além dos resultados imediatos, atingindo pessoas e contextos que antes ficavam fora do seu campo de visão. No ambiente profissional, o clima se tornava mais tenso. As reuniões estavam mais longas, os debates mais acalorados. Alguns projetos precisavam de ajustes que contrariavam expectativas antigas. Augusto assumia posições firmes, mesmo sabendo que isso gerava desconforto. Ele percebia olhares desconfiados, comentários contidos e uma distância crescente de certos parceiros. Ainda assim, mantinha-se coerente com aquilo que passará a considerar essencial. Helena continuava avançando com passos cuidadosos. A reorganização de sua vida ganhava contornos mais definidos, ainda que exigisse esforço constante. Ela passava mais tempo fora do hotel, resolvendo questões pendentes, buscando alternativas e fortalecendo sua autonomia. O cansaço era visível, mas havia também uma firmeza nova em sua postura. Ela já não se via apenas como alguém em dificuldade, mas como alguém em reconstrução. Os encontros entre Augusto e Helena mantinham uma naturalidade discreta. Conversas fluíam com mais facilidade, sem a tensão inicial. Em alguns momentos, trocavam observações simples sobre o cotidiano, em outros compartilhavam reflexões mais profundas. Augusto percebia que falava de si com mais abertura do que imaginara ser possível. Não eram confidências explícitas, mas fragmentos que revelavam dúvidas e inquietações. O ambiente urbano seguia presente como um personagem silencioso. Ruas mais cheias, comércio movimentado, o barulho constante da cidade marcando o ritmo dos dias. Augusto começou a perceber como esse cenário influenciava suas próprias decisões. A proximidade com realidades diversas o fazia reconsiderar prioridades e ajustar expectativas. Ele já não via a cidade apenas como um espaço de oportunidades financeiras, mas como um organismo vivo, cheio de contrastes. No círculo profissional, a resistência atingia um novo patamar. Algumas alianças se enfraqueciam, outras se rompiam de forma silenciosa. Augusto sentia o impacto dessas mudanças, sabia que certas portas não se abririam novamente. Sustentar suas escolhas exigia não apenas convicção, mas também resiliência. Ele precisava lidar com críticas sem se fechar, manter a clareza sem se tornar rígido. Helena também enfrentava desafios internos. A confiança que vinha construindo era testada por lembranças e inseguranças antigas. Em alguns dias, a dúvida surgia com força, questionando se aquele progresso era real ou apenas temporário.
Ela enfrentava esses pensamentos com esforço consciente, apoiando-se nas pequenas conquistas acumuladas ao longo do caminho. O hotel continuava sendo um ponto de apoio, mas já não representava um destino final. Helena começava a enxergar possibilidades além daquele espaço. Essa mudança de perspectiva era sutil, mas significativa. Para Augusto, observar essa evolução trazia um misto de satisfação e preocupação. Ele entendia que ajudar significava, em algum momento, aceitar o afastamento. O cansaço físico e emocional começava a se manifestar em Augusto. As noites eram interrompidas por pensamentos recorrentes, o corpo reagia ao acúmulo de responsabilidades. Ainda assim, ele seguia firme, convencido de que aquele processo exigia presença constante. Havia uma sensação de que recuar agora seria mais desgastante do que continuar. As mudanças no ambiente acompanhavam esse movimento interno. O clima se estabilizava, os dias ganhavam um ritmo previsível. Essa estabilidade aparente contrastava com as transformações profundas que ocorriam de forma silenciosa. Nada era anunciado, nada era resolvido de uma vez. Augusto e Helena continuavam ajustando seus caminhos com cuidado, respeitando limites e reconhecendo avanços. Cada passo dado reforçava a complexidade da jornada. Não havia garantias, apenas a certeza de que aquele encontro havia alterado profundamente a forma como ambos enxergavam a própria vida e o mundo ao redor. A passagem dos meses começou a se refletir de maneira mais clara no cotidiano de Augusto Monteiro. O empresário que antes vivia reagindo a pressões externas agora assumia um papel mais ativo nas próprias escolhas. Ele percebia que já não tomava decisões apenas para manter estruturas antigas, mas para sustentar um caminho que vinha sendo construído com esforço contínuo. Essa mudança exigia atenção constante, pois qualquer descuido poderia desestabilizar tudo que havia sido ajustado até ali. No ambiente profissional, os efeitos se tornavam mais visíveis. Projetos que antes caminhavam de forma automática agora passavam por análises mais profundas. Augusto questionava impactos, avaliava consequências e exigia ajustes que nem sempre agradavam. Isso criava atritos, discussões longas e um desgaste que ele aceitava como parte do processo. Cada decisão coerente com seus novos valores tinha um custo real, seja financeiro, seja emocional. Helena seguia avançando com passos firmes, ainda que cansativos. A rotina dela estava mais estruturada, com compromissos definidos e objetivos claros. Ela já não se sentia perdida diante das dificuldades, mesmo quando surgiam imprevistos. Aprenderá a lidar com negativas sem se desmoronar, a reorganizar planos sem perder o foco. Essa postura mais segura era resultado de um esforço diário que poucos percebiam. Os encontros entre Augusto e Helena tornaram-se menos frequentes, mas mais significativos. Quando aconteciam, havia uma troca mais madura, menos carregada de expectativas. Conversavam sobre escolhas, responsabilidades e limites, sempre com cuidado. Augusto sentia que já não precisava explicar suas intenções o tempo todo. Helena demonstrava confiança, mas mantinha a autonomia como prioridade. O cenário urbano continuava exercendo influência constante. A cidade parecia mais clara, com dias longos e movimento intenso. Augusto passou a enxergar esses detalhes como reflexos do próprio processo interno. O barulho das ruas, o fluxo de pessoas, a diversidade de histórias ao redor reforçavam a noção de que nada existia de forma isolada. Cada decisão sua se conectava a um contexto maior. No círculo profissional, algumas relações se redefiniram. Pessoas que antes tinham acesso irrestrito passaram a manter distância. Outras, inesperadamente, se aproximaram, atraídas pela postura mais transparente de Augusto. Ele observava essas mudanças com atenção, entendendo que alianças também evoluem ou se encerram conforme os valores se ajustam. Manter-se fiel ao que acreditava significava aceitar essas transformações sem resistência excessiva. Helena enfrentava um desafio silencioso. A independência que vinha conquistando exigia escolhas difíceis, inclusive abrir mão de certas comodidades temporárias. Ela precisava confiar mais em si mesma, assumir riscos calculados e sustentar decisões sem depender de garantias externas. Esse processo despertava inseguranças, mas também fortalecia sua percepção de capacidade. O hotel, que durante tanto tempo fora um ponto de apoio, já não ocupava o mesmo lugar emocional. Helena começava a enxergá-lo apenas como uma etapa superada. Pequenos sinais indicavam essa mudança, como a redução de objetos pessoais e uma postura mais desapegada em relação ao espaço. Para Augusto, isso trazia um misto de satisfação e reflexão.
Ele sabia que ajudar também significava permitir que o outro seguisse adiante. O cansaço acumulado se fazia presente em Augusto, mas agora vinha acompanhado de uma clareza maior. Ele reconhecia seus limites, respeitava pausas e buscava equilíbrio entre responsabilidades. Essa atitude não eliminava o desgaste, mas tornava o peso mais suportável. Havia uma consciência crescente de que sustentar mudanças reais exige constância, não apenas impulso inicial. As transformações no ambiente acompanhavam esse estágio mais maduro da jornada. O clima se mantinha estável, os dias previsíveis, criando uma sensação de continuidade. Essa estabilidade externa contrastava com as mudanças internas profundas que seguiam acontecendo de forma silenciosa. Nada era imediato, tudo se construía no ritmo possível. Augusto e Helena continuavam caminhando com cuidado, cada um assumindo responsabilidades próprias, mas mantendo um vínculo de respeito e reconhecimento mútuo. O caminho percorrido até ali já havia deixado marcas claras em ambos. Não havia promessas exageradas nem expectativas irreais, apenas a compreensão de que escolhas consistentes moldam destinos de maneira gradual e irreversível. O avanço daquele período trouxe uma sensação diferente para Augusto Monteiro. Não era alívio, tampouco euforia. Era algo mais denso, como a consciência de que certas escolhas já tinham ultrapassado o ponto de retorno. Ele percebia isso nos detalhes mais simples, no modo como organizava a agenda, na forma como observava as pessoas ao redor, na cautela com que avaliava cada movimento. Nada mais parecia improvisado. As pressões não haviam diminuído. Pelo contrário, tornaram-se mais sutis, e justamente por isso, mais perigosas. Expectativas silenciosas surgiam de todos os lados, algumas disfarçadas de apoio, outras de oportunidades. Augusto sabia reconhecer quando algo exigia mais do que parecia oferecer. Essa leitura cuidadosa vinha de erros antigos que agora serviam como referência, não como peso. No ambiente corporativo, decisões recentes começaram a gerar reações visíveis. Alguns resultados surgiam de maneira gradual, outros ainda pareciam distantes. Mesmo assim, a estrutura que ele vinha ajustando mostrava sinais de solidez. Processos estavam mais claros, responsabilidades melhor distribuídas e o clima geral menos dependente da figura central que ele sempre representou. Isso lhe trazia uma estranha tranquilidade. Helena, por sua vez, atravessava uma fase de intensa reorganização interna. A rotina exigia disciplina, mas também flexibilidade. Ela precisava se adaptar sem perder a essência do que havia aprendido nos últimos meses. Havia dias em que o cansaço falava mais alto, mas ela já não se permitia retroceder. A noção de autonomia estava mais firme do que nunca. Os encontros entre os dois passaram a ter um tom diferente. Menos frequentes, mas mais objetivos. Falavam sobre avanços, dificuldades e decisões que não podiam ser adiadas. Não havia espaço para idealizações excessivas. Cada conversa servia para alinhar expectativas e respeitar limites. Esse equilíbrio evitava ruídos e fortalecia o vínculo, ainda que de maneira discreta. A cidade seguia seu ritmo intenso, indiferente às mudanças individuais. Trânsito, reuniões, compromissos e prazos se sobrepunham, criando um cenário constante de movimento. Augusto observava tudo com um distanciamento calculado. Ele já não se sentia absorvido pelo caos urbano, mas também não se colocava acima dele. Entendia que fazia parte daquele fluxo e que suas escolhas reverberavam além do que podia controlar. Algumas relações do passado voltaram à superfície de forma inesperada. Pessoas que pareciam superadas surgiam com novas propostas, novos discursos, tentando se reconectar. Augusto analisava cada aproximação com cuidado, evitando decisões precipitadas. Ele sabia que nem todo retorno representava evolução. Muitas vezes, era apenas um reflexo de conveniência. Helena enfrentava desafios práticos que exigiam respostas rápidas. Situações que testavam sua confiança e sua capacidade de se posicionar. Ela sentia o peso dessas decisões, mas também reconhecia o crescimento que vinha delas. Cada obstáculo superado reforçava a certeza de que dependia menos de circunstâncias externas do que imaginava antes. O espaço que antes simbolizava abrigo já não exercia o mesmo papel. Helena se movia com mais leveza, como alguém que não precisa se agarrar a estruturas provisórias. Esse desapego não era frio, mas consciente. Para Augusto, observar essa mudança trazia uma sensação ambígua, misto de orgulho e reflexão silenciosa. O desgaste emocional de ambos se manifestava de formas diferentes. Augusto lidava com
Isso ajustando prioridades, reduzindo excessos e respeitando limites que antes ignorava. Helena encontrava equilíbrio ao estabelecer rotinas claras e pequenas metas diárias. Nenhum dos dois estava imune ao cansaço, mas ambos haviam aprendido a não se perder nele. O tempo parecia avançar de maneira constante, sem grandes rupturas aparentes. Ainda assim, havia uma percepção clara de que algo se rearranjava nos bastidores. Mudanças sutis, quase imperceptíveis, acumulavam-se e criavam um cenário novo, ainda indefinido. Augusto e Helena seguiam atentos, conscientes de que certas transformações não anunciam sua chegada, apenas se revelam quando já fazem parte da realidade. O dia amanheceu com uma luz diferente, clara e constante, como se a cidade tivesse decidido cooperar com tudo que vinha sendo construído em silêncio. Augusto Monteiro acordou cedo, não por obrigação, mas por hábito renovado. A rotina já não o esmagava. Ela havia se transformado em algo administrável, quase orgânico, moldado por escolhas mais conscientes. Ao olhar pela janela, percebeu que aquela paisagem urbana, antes apenas funcional, agora simbolizava um ciclo completo. As mudanças que pareciam pequenas meses atrás revelavam sua força. No trabalho, o ambiente era outro. As decisões difíceis haviam criado bases sólidas, e os resultados apareciam sem alarde, mas com consistência. Augusto já não precisava provar nada. A liderança que exercia era respeitada não pelo poder, mas pela coerência. Isso lhe trazia uma satisfação tranquila, diferente de qualquer conquista anterior. Helena vivia um momento semelhante, embora em outro ritmo. Sua vida estava organizada de forma simples, porém firme. Documentos resolvidos, compromissos assumidos, planos traçados com os próprios pés no chão. Ela havia recuperado algo que julgava perdido para sempre: a confiança em si mesma. Não era apenas independência prática, mas emocional. A sensação de pertencer à própria história novamente. Quando os dois se encontraram naquele dia, não houve ansiedade. O encontro aconteceu com naturalidade, como se fosse a continuação de algo que nunca havia sido interrompido. O ambiente ao redor parecia acolher aquele instante. Conversaram sem pressa, trocando impressões sobre caminhos percorridos, desafios superados e escolhas que haviam exigido coragem silenciosa. Augusto observava Helena com atenção genuína. Via nela uma força serena, construída longe de discursos grandiosos. Ela falava com clareza, com consciência do que havia enfrentado e do que ainda desejava. Ele reconhecia que aquela mulher não precisava ser resgatada. Ela havia se reconstruído, e isso tornava qualquer proximidade mais verdadeira. Helena, por sua vez, enxergava em Augusto um homem diferente daquele que conhecera no início. A rigidez havia cedido espaço à escuta. A pressa fora substituída por presença. Ele não tentava conduzir o futuro, apenas caminhar junto. Essa postura criava um tipo raro de segurança, baseada em respeito e escolha mútua. O passado não foi ignorado. Ambos sabiam de onde vinham e o que haviam deixado para trás. Mas ele já não pesava. Servia como referência, não como âncora. Cada experiência difícil havia contribuído para aquele momento de clareza, onde não era preciso prometer nada além do que podia ser vivido. Ao longo das semanas seguintes, a vida seguiu seu curso com equilíbrio. Helena avançava em seus projetos, explorando possibilidades que antes pareciam distantes. Augusto mantinha seu compromisso com decisões mais humanas, influenciando não apenas resultados, mas pessoas. As trajetórias se entrelaçavam sem dependência, criando um espaço de parceria genuína. O que os unia não era necessidade, mas afinidade construída. Não havia idealização exagerada, apenas a consciência de que caminhar juntos fazia sentido. Pequenos gestos, conversas cotidianas e escolhas alinhadas criavam uma base sólida, sustentada por confiança e maturidade. A cidade continuava indiferente, como sempre. Mas para eles, tudo parecia diferente. Cada rua, cada manhã, cada silêncio carregava significado. Não porque o mundo havia mudado, mas porque eles haviam mudado dentro dele. E assim, sem anúncios grandiosos ou reviravoltas dramáticas, a história encontrava seu ponto de descanso. Um final feliz construído com constância, respeito e verdade. Um final onde duas vidas, antes desalinhadas, aprenderam que recomeçar não exige espetáculo, apenas coragem para seguir adiante com o coração inteiro. Fim. Chegou até o fim? Então escreve dia nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos.
Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.